Oi, gente. Vamos falar sobre o cangaço, né? Primeiro, meu bom dia, né? E eu vou falar sobre o cangaço e também falar a respeito desse livro que eu escrevi depois que o Paulo Gastão, que era um grande estudioso do cangaço, sobre essa matéria, e ele me pediu para que eu escrevesse alguma coisa sobre o cangaço. Então, eu fiquei refletindo, o que eu vou falar sobre o cangaço, qual é a linha que eu vou adotar para falar sobre o cangaço, porque ele havia visto umas fotos que eu havia posto no meu canal do né? Facebook. E então ele disse, você tem mais? Ele perguntou para mim, mandou mensagem, né, telefonou, você tem mais material sobre o cangaço? Eu digo, olha, Paulo, na realidade, o senhor Paulo, né? À época, o senhor Paulo Gastão, né, eu disse, eu não tenho assim, muita coisa não. Porém, a minha família está realmente ligada à história do cangaço, porque o Virgulino, que nasceu lá em Vila Bela, Serra Talhada, atual Serra Talhada, ele morou ali no Poço do Negro, que fica bem pertinho dali de Nazaré do Pico. E então, o Virgulino matou o meu tio, mas eu nunca me interessei por isso, porque a história era tão pouco comentada por parte de nossa família, até pelos traumas que ele deixou, que o Virgulino era uma pessoa que tinha um comportamento muito, digamos assim, agressivo, entre aspas. Ele aparentemente, segundo eu não conheci, mas aparentemente ele era uma pessoa que chegava nos lugares, até bem, se fosse o caso, até bem humorado, dependendo da ocasião. Mas ele era uma pessoa que tinha uma personalidade muito complicada. Então, qual seria a linha que eu iria adotar? E eu procurei fazer uma análise do comportamento do Virgulino. Por isso, eu escrevi este livro daqui, tomando por base a teoria freudiana, que não é necessário você conhecer a pessoa, mas você pode falar sobre aquela pessoa, né, de acordo com o comportamento, com os atos praticados da pessoa, né? Foi essa a linha que Freud estudou, e que ele era médico, psiquiatra, e que ele adotava, né, para estudar o comportamento da pessoa. Ele começava a fazer a escuta, né, da pessoa. Ele adotou fazer outros métodos aí, que eu não vou falar tudo, mas aí ele é o pai da psicanálise. A psicanálise é a escuta, né? Mas, se eu estou dizendo que é escuta, aí eu estou dizendo aqui que eu não conhecia o Virgulino, né? Como que eu ia saber? Fazendo um levantamento da vida pregressa daquela pessoa, né? É assim que se estuda e que se entende o comportamento de uma pessoa que pratica delitos, pequenos ou grandes delitos, né? É assim que se estuda a psicologia, na psicologia forense, né? Então, o que me interessava não era saber exatamente qual foi a forma, o dia, a hora como o Virgulino foi morto, porque isso é impossível saber. É impossível, não há mais quem diga como foi, e muita gente que deu depoimento, muita gente fantasiou também, porque isso ocorreu há cerca que o final da vida de Virgulino já faz quase 85 anos, né? Mas ele nasceu em 1897, né? Então, como é que eu ia escrever o livro? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, pelas evidências, né? Tomando por base uma teoria, tomando por base
o estudo do comportamento dos atos, dos feitos de Lampião, do Virgulino Ferreira da Silva, depois Lampião. Então, desde o início da vida do Virgulino, que ele era uma pessoa, já desde criança, que ele tinha aquele comportamento, eu, inclusive conversei com parentes nossos, né, e que afirmaram que ele, desde garoto, que ele era astucioso, e a gente começa a conhecer a pessoa desde para análise dentro dessa linha da psicanálise, a gente tem que saber a história da pessoa desde pequena. A gente não pode garantir que aquela pessoa, digamos, como era o Virgulino, que era acostumado a cortar orelhas dos animais, dos cabritinhos, que maltratava os próprios, digamos, cavalos, né, burros, que o pai dele tinha uma frota de burros, né? E ele era homocreve. Então, era sabido na região lá de Nazaré do Pico que ele gostava de maltratar os animais. As coisas também desapareciam aí, geralmente, ó, sempre recaía sobre eles, porque muita gente encontrava, digamos, o couro dos animais enterrados, né? E quem foi que matou esse bode? Quem foi que matou essa cabra? Quem matou essa res, boi, né? E o couro enterrado, então, ele era desse jeito. Outra coisa, o Virgulino também, ele era uma pessoa que ele domava, ele era domador de animais, vejam só. Disseram-me que em Lua Cheia, eu tenho um livro aqui da prima Belisa, que ela fala isso no livro, que os pais dela eram acostumados a ver o Virgulino. Em dia de lua cheia, o pessoal contratava o Virgulino e os irmãos dele para amansar boi, cavalo, aqueles animais bem que ninguém conseguia montar. Eles montavam. O Virgulino era um dos principais e derrubava os animais, chicoteavam, deixavam o animal no chão. Então, isso já é um forte indício que, desde pequeno, ele já tinha essa personalidade agressiva com os animais, o que é uma das coisas que se justifica, que se fala, e é comprovado, e eu me baseei também na doutora Ana Beatriz Barbosa, que ela diz que, logo de pequena, as crianças podem observar, e pode assistir aos vídeos dela. Ela diz, olha, logo de criança a gente vai observando. Quando a criança é malvada, faz coisas assim, comete atrocidades com os animaizinhos, fica rindo, achando aquilo, né? Então, pode ter certeza que certamente na vida dessa pessoa, ele é um psicopata. Agora, existem os níveis, né? Mas eu tomo por base a doutora Ana Beatriz, segundo também, eu já falei, Freud, né? A época de Virgulino, né? Foi uma época em que ele agredia muito assim, ele roubava, começou com os pequenos furtos, depois roubo, depois começa a matar, começa a tocar fogo nas pessoas. Gente, uma pessoa que toca fogo em outro, corta a orelha, corta a língua, fura os olhos e depois toca fogo, uma pessoa dessa não pode ser uma pessoa de comportamento normal. A gente sabe que o normal é outra coisa, é você respeitar a lei, você sentir a dor do outro. O psicopata não sente, o Virgulino não sentia a dor do outro. Ele matava. E por que eu digo isso? Eu afirmo isso. Porque ele fez isso com o meu tio Cândido, né? Ele encontrou o meu tio, que ia de Floresta, ele ia para Betânia, e ele simplesmente, porque não gostava, ou então não precisava nem ser só da família Nogueira, Ferraz Nogueira, mas ele pegou o meu tio, cortou as orelhas, cortou a língua, furou os olhos e tocou fogo, né? Então, é ou não é um psicopata? Era ou não era? Porque não é mais, agora não é mais, foi, não é mais, né? Não há mais condição, né? Então, eu não vou falar tudo, porque um vídeo só não dá para falar tudo, né? Mas veja, recentemente eu escutei o Aderbal dizer o seguinte: a última das cangaceiras morreu, acabou a história do cangaço. Pelo contrário,
ainda tem muita coisa a se estudar. Agora, o que eu digo é o seguinte, você nem ninguém vai provar a forma que o Virgulino foi morto ou desapareceu. Por quê? Porque não houve investigação lá em Angico, que supõe-se que ele haja sido morto lá em Angico, pelas polícias, porque foi o presidente da República à época, Getúlio Vargas, doutor Getúlio Vargas, né, que mandou acabar com o cangaço, certo? E o principal, né, que ali existia ele arregimentou várias pessoas criminosas e levou para os seus bandos, para os seus grupos, porque os psicopatas são assim, gente. Eles sabem como ninguém, como enganar. Cuidado, segundo a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela diz, cuidado, você pode morar ao lado de um psicopata. Não é que todo mundo seja, mas pelas evidências, você pode se acautelar, né? Porque muita gente, né? Existem os níveis, eu falei, né? Existem aqueles que passam cheque sem fundos, existem aqueles que entram na política para cometer os seus roubos e ficar encobertinho. Tem muito disso hoje, né? E sempre houve e vai haver, né? E tem os serial killer, que era, no caso, o Virgulino Ferreira da Silva, certo? Então, eu não vou alongar demais, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não pode, se ninguém pode querer provar depois de 8 décadas passadas que o Virgulino sumiu e as ações sumiram também, as ações que o Virgulino praticava daquela forma, porque ele aterrorizou 7 estados da nossa nação. 7 estados, né? Então, não se pode dizer, o Virgulino fugiu dali de Angico, né? E foi constituir uma família e teve muitos filhos e morreu com 100 anos. Gente, isso não cabe na cabeça de quem estuda, no meu caso, de quem é da área da psicanálise. Não cabe, né? A psicologia forense também fala isso, também estudei o direito, psicologia forense. A gente sabe que o psicopata, ele não é louco, ele não é doido, ele é uma pessoa astuciosa. Agora, 0% emoção, 100% razão, né? Ele sabe atrair a presa para si. Assim como eu dou sempre o exemplo dos pedófilos. Os pedófilos, né, eles praticam os mesmos atos, não adianta. Se for pedófilo, ele continuará sendo pedófilo a vida inteira. Se for psicopata, vai ser psicopata a vida inteira, porque não se muda o comportamento. O comportamento não, a personalidade. O comportamento, ele pode até ter várias maneiras de fazer, de praticar os delitos, né? Agora, o que ele não tem é a lei, o que ele não obedece é a lei do outro. A lei do outro, quando eu falo, é a lei do Estado. Quando eu falo, é a lei do pai, a lei da família, ele tem a própria lei, certo? E ele não faz aquilo que não esteja de acordo com o que ele vai se, digamos assim, com os desejos dele, saciar os desejos dele. Eles têm desejos, né? E eles, para alcançarem esse desejo, para eles alcançarem assim, o objetivo, eles fazem tudo. Nós vimos aí, assistimos aí, em pleno século XXI, como se analisa uma pessoa com uma personalidade dessa. Inclusive, a doutora Ana Beatriz Barbosa, o nome completo dela, né? Ela diz o seguinte, ela defende que o sistema carcerário para essas pessoas tem que ser, eles não podem ficar junto com os outros criminosos, porque existe criminoso que não é psicopata, pode se cometer crime por outros motivos, mas quando é um psicopata, eles repetem, eles não mudam. Por isso, não vou alongar, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Virgulino teve um começo, nasceu, né,
tem inclusive documento, tem família, lógico, viveu, foi um ser como qualquer outra pessoa, entre aspas, né? Agora, o comportamento, a personalidade é que era psicopática. Portanto, o psicopata não muda, não interessa querer imaginar como qual foi o final de Virgulino. Aliás, o final ele já teve, né? Ele não pode mais estar vivo, senão estaria com aí, 125 anos praticamente hoje, né? Que estamos em 2022, né? Então ele não seria, mas como está vivendo entre aqui na Terra, né? Mas ele existiu e as provas e as evidências são de que era um psicopata e o psicopata não muda a personalidade, portanto, Virgulino não mudaria a personalidade para sair da vida do crime, do, eu iria dizendo e digo, repito, duvido que um psicopata mude a personalidade, porque ninguém muda a personalidade, pode praticar atos, né? O Virgulino era acostumado a matar ele mesmo, matar, ou então mandar o outro matar e ficar olhando e sorrindo, porque é assim que o psicopata é. Ele não tem empatia, ele não se põe no lugar do outro. Como ele não se põe no lugar do outro, ele não sente a dor. Inclusive, a doutora Ana Beatriz ainda, que é médica, né? Veja só, que é médica, psiquiatra, né? Ela diz que os testes mostram que já fizeram vários testes que o psicopata, se ele vê uma pessoa morta, sofrendo, chorando, tudo, para ele é indiferente, ele tanto faz. Se ele tiver um filho e o filho morrer, ele diz, não, se preocupa não, a gente faz outro, né? São palavras da doutora Ana Beatriz, né? A gente faz outro, né? Então eles não têm empatia. Como não tem empatia, também não tem a lei do outro, tem a própria lei, que é a lei do psicopata, né? Então, o vídeo, para não ficar longo, eu vou parar aqui, depois farei outros vídeos. A minha linha é essa, de estudar, adotando o método da psicanálise, né, da psicologia, né, estudando a psiquiatria forense, né, tem as pessoas nos fóruns que vão conversar com os criminosos para poder entender do caráter, da personalidade, do comportamento dessas pessoas para se aplicar uma pena àqueles delitos cometidos. E o psicopata, ele não muda e tem aí, muito divulgado no YouTube, no YouTube, mas no YouTube, médicos forenses, psiquiatras, psicólogos forenses que dão exatamente, estudam e analisam para fazer o laudo de uma pessoa psicopata e para poder se aplicar a lei, né? Tá no direito penal, aí cada um vai ser penalizado de acordo com os atos cometidos, com os crimes cometidos, ok? Portanto, fiquemos por aqui.